Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, moro aqui em Santa Cruz, Capibaribe, sou contador e sou advogado. Hoje, 6 de junho de 2025. Meu muito obrigado a você. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado. Eu não aguento. É muita emoção. 667 inscritos. Muito bem. Estamos quase chegando lá nos 1.000. A proposta continua até o final do ano. Nós ultrapassarmos 1.000 inscritos no meu canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela aceitação de vocês, por aceitação do convite, né? Quando eu convido você para se inscrever no meu canal, para ser os donos do meu canal, né? Na verdade, os donos não sou eu, o dono não sou eu, os verdadeiros donos são vocês que ouvem, vocês que criticam, vocês que gostam, vocês que não gostam, essa democracia maravilhosa. Pois é, gente, o título hoje do meu vídeo é o seguinte: o que a Haddad entende por medidas estruturantes? Essa frase bonita, mas sem efeito, oca, de qualquer sentido, foi o que o ministro disse, que os novos pacotes são sérias medidas estruturantes. Eu temo que a administração pública brasileira tenha saído do controle, tanto na esfera municipal, estadual e da União, né? Porque, segundo informações que eu li ontem no Estadão, de 5/6/2025, o governo de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, o futuro candidato a presidente da República, se o Bolsonaro assim o deixar, né, disse que vai destinar esse ano, só no estado de São Paulo, 78 milhões para incentivos fiscais, despesas tributárias, que o nome agora, ou seja, o governo de São Paulo recusa-se a receber 78 milhões de reais e ficar na mão de empresários incompetentes. Empresários que vivem às custas do Estado, nas mamatas, nas tetas, como diziam os mais antigos. Isso é uma vergonha. O Estado de São Paulo, junto com o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, são os mais caloteiros, os mais que devem à União. A União, nós pagamos, né, nós brasileiros, pagamos por mês entre 100 e 200 bilhões de reais das dívidas dos estados, que a União é a fiadora, assume. Quando o Estado não paga, a União tem que pagar. Então ela emite título para pagar a dívida dos estados. O governo de Minas, esse candidato medíocre, da vergonha de Minas, que chama-se Zema, que diz que a Revolução de 64 depende do ponto de vista. Ele não sabe nem o que é a Revolução de 64, ele não sabe nem o que é um golpe militar. Então, eu não sei como é que Minas produz uns políticos da má qualidade como Nicolas Ferreira, aquele Cleitinho e uma figura como Zema. Minas Gerais, de tanta história, de tanta cultura, de tanta beleza, tem essas figuras nojentas, nefastas para a política, para a democracia do Brasil. Mas, infelizmente, eu não quero falar de política não, tá, gente? Desculpa. Mas me revolto, Zema, dizer que a Revolução de 64 depende do ponto de vista. Não, é um período de ditadura onde mataram milhões de pessoas, sumiram famílias, destruíram famílias em nome de uma ideologia. A mesma coisa que queria fazer o senhor Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro, quando ele queria concretizar o golpe de Estado. Ele ia torturar, ele ia prender, ele ia perseguir adversários. Eu não estaria aqui hoje falando para vocês se o golpe tivesse sido perpetuado, acontecido. Por isso que eu não aceito golpe de Estado, não aceito golpista, não aceito candidato que apoia Bolsonaro. Porque Bolsonaro é o último golpista do nosso país. Essa é a realidade. Não adianta não adianta ficar com raiva de mim. A última pessoa que tentou um golpe de Estado foi Jair Bolsonaro, já está provado nos autos. Ele que se defenda lá no processo dele. Tá lá, o filho dele está lá nos Estados Unidos, tentando, dizendo que no Brasil não tem democracia. Como é que o Brasil não tem democracia? Ele está lá nos Estados Unidos. Com o nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro de Jair Bolsonaro é fruto nosso. Porque Bolsonaro sempre viveu às custas do Estado. Bolsonaro nunca trabalhou na iniciativa privada.
sempre viveu às custas do Estado. A riqueza de Bolsonaro, que é um dos homens mais ricos do Brasil hoje, foi através da política. Não é só Bolsonaro que enriqueceu com a política, não, tá, gente? Lula, Collor, Sarney e todos e tantos ficaram ricos com a política. Raras exceções, o Dória não, o Dória já era grande empresário, foi para a política, mas já era um grande empresário. O resto, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, ficou rico na política. Então, política é um bom meio de vida. Para quem quer ficar rico, vai para a política que se torna rico. No Brasil, não é a finalidade da política, não é essa. A finalidade da política é você viver da política, fazer bem a toda a sociedade. Mas, infelizmente, no Brasil, a política é para enriquecer prefeito, para enriquecer deputado, governador, ex-governador, presidente e ex-presidente da República. Então, veja o que é, né? O governo do Estado mais caloteiro da nação deixar de arrecadar 78 milhões de reais que via para a saúde, para a educação, para a segurança, não, ele dá a empresário para incentivos fiscais que não tem mais objetivo, não tem mais finalidade. Muitas empresas já estão obsoletas, não vão mais investir em tecnologia, não vão investir em mais nada, mas tem incentivo fiscal. Porque não tem como eu falei no meu vídeo passado, não tem um estudo comprovando se esses incentivos fiscais são benéficos ou não. Porque o incentivo fiscal tem que trazer um benefício para a sociedade, não é para a empresa. O benefício fiscal, o incentivo fiscal tem que trazer um resultado para a sociedade. Mas na verdade, no Brasil só traz benefício para o empresário, porque a sociedade não vê. Você vê, uma vez o meu primo mandou que eu fosse vender roupa em Recife. E você tem que ir numa cidade no interior de Pernambuco, lá na zona da mata, sei lá, Mata Sul, não sei como é que eles chamam, tá chamada de Ipujuca. Porque lá em Ipujuca deve ter muita gente rica. Porque o governo do Eduardo Campos levou as indústrias, né, todas as empresas, incentivos fiscais para Ipujuca. Eu acho que é a cidade mais pobre de Pernambuco. Eu entrei na cidade, eu pensei que eu tinha entrado pelo pior lugar, era uma cidade pobre, paupérrima. Eu fui oferecer uma bermuda de jeans lá, um comerciante que estava lá dormindo no balcão e o gato também lá naquele dormindo lá. Ele quase me agride, me pôs para fora. Eu não quero comprar nada, que aqui não vende nada. Eu andei mais umas 2 lojas. Aí eu falei, vou saber por quê. Aí eu fui jogar na loto. Não entrei numa casa lotérica para jogar, que eu precisava de jogar, né? Aí entrei lá e tinha um rapaz jovem que eu vi que ele não era dali, né? Pela forma de se vestir, pela forma de falar, e eu perguntei para ele, falei, me diz uma coisa, por que essa cidade que tem tantas indústrias se instalaram aqui e que disse que o governador trouxe Pernambuco, incentivo fiscal para Pernambuco, ele disse aqui a riqueza é só de poucos, o resto é pobre. Ele deu incentivo para as indústrias, mas para o povo de Ipujuca, que eu saiba, continua pobre. Então essa questão do subsídio precisa ser discutida por quem? Não é pelo presidente Lula, porque o presidente Lula é obrigado a cumprir, está em lei, né, gente? Incentivo fiscal é lei. Então é o Congresso Nacional que tem que rever isso. Eles vão fazer? Não vão, claro que não vão. Não vão fazer porque atende ao capricho dele. Você vê agora o que está acontecendo, a dificuldade do governo em fazer reforma. O lobby das empresas que estão lá, que o lobista é que compra o Congresso Nacional. Né? Cada real que os governos estaduais ou subnacionais deixam de arrecadar é em detrimento do povo. Falta saúde, falta educação, falta luz, falta tudo na rua. E a gente paga. Né? Mas não tem. Os prefeitos não cuidam da rua. Né? Os estados como São Paulo, como Rio Grande do Sul, não deviam distribuir subsídio, porque se ele está devendo à União, né, o governo federal gasta por mês entre 100 e 200 bilhões de reais pagando dívida dos estados, que eles se endividam, tomam emprestado, não pagam, aí o governo federal, que é fiador, a União que é fiadora, assume a dívida. Tem que emitir títulos da dívida pública, aumentar a dívida pública para honrar os compromissos dos estados que não pagam. E dos prefeitos também. Né? Isso é um absurdo que acontece na administração pública brasileira. Então eu temo que a administração pública brasileira ela já entrou num colapso. Porque a máquina pública é amarrada, é engessada, é complexa. Você vê o prejuízo das estatais.
400, quase 500 estatais, se não beirar 500 estatais, só dão prejuízo. Né? Agora, por que as estatais? Para empregar os apadrinhados dos políticos, dos ministros, né, dos deputados, dos senadores. Não tem outra finalidade. Estatal no Brasil é para segurar emprego, cabide de emprego para os políticos. Não é? A sorte que parece, né, que o ministro da Fazenda reconheceu que temos que parar de enxugar gelo, e de fato nós temos. Porque do jeito que está, ou se faz uma reforma administrativa, uma reforma financeira que realmente diminua os gastos da União, da máquina administrativa, começando pelos municípios. Porque os municípios não têm limite do endividamento. Os municípios gastam muito, mal gasto, vai o lixo para os pobres. Eu me lembro que eu estava numa cidade, eu vou me recusar a dizer o nome dela, e que eu precisei de ir numa repartição que ficava onde ficava vamos dizer assim, o armazém do alimento que o prefeito, a prefeitura distribuía para os alunos e para os hospitais. Para o hospital, onde tem gente internada, as UPAs e um hospital. Aí eu só via salsicha, umas 15 ou 16 caixas dessas caixas assim, né? Meio caixa de parece muito a caixa, um caixote, né? Lá no Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho ouvinte no Rio de Janeiro e São Paulo, meu fã de São Paulo, um abraço, né? Cheia de salsicha. Falei, mas não tem outra comida? Isso não, essa semana é semana a salsicha servindo para merenda escolar. Quer dizer, aí põe na reforma tributária um imposto para penalizar os alimentos que não são bons para a saúde. Onde é que salsicha é bem bom para a saúde? Mas é o que foi servido naquele dia, ou naquela semana, nos hospitais. Então, se tivesse lá 200, 100 pacientes, 60 pacientes, comeram salsicha. Então, com todo respeito, não é um alimento para quem está internado no hospital, se recuperando. Mas é o que acontece. Eu vi isso, tá? Não vou dizer, eu me recuso a dizer o município, que é grave, né? É uma coisa grave, mas eu vi isso. Só foi salsicha. Então imagina aquela criança que saiu de casa sem o café da manhã, que é a criança pobre, o pai não tem, né? A mãe também. Aí ela vai para a escola achando que vai comer um prato saboroso no almoço, ou sei lá, aí come salsicha. É o que os prefeitos dão ao povo, aos pobres. Mas eles ficam ricos. Os prefeitos ficam ricos. Não tem um prefeito pobre, né? Todo prefeito sai rico. Pode ser do menor município do Brasil. Ele entra pobre e sai rico. Infelizmente, essa é a realidade no Brasil. Né? Mas o ministro da Fazenda agora está dizendo, não, vamos mandar um pacote com medidas estruturantes. Essa palavra, eu acho que ela tem um sentido, né, filosófico, conotativo, denotativo, né, muito forte. Medidas estruturantes, que é o quê? Transformar o Estado num Estado competente, onde tem uma despesa reduzida para que possamos ter superávit pujante, superávit grande, superávit que realmente diga, não, nós estamos administrando, para que possa arrecadar, né, sobrar dinheiro para o investimento, que tem que sair de 16%, 17%. O governo federal tem que sair desse 16%, 17% e para 22%, 25%, para que o país comece a crescer. Você vê, agora no primeiro trimestre de 2025, né, o PIB cresceu. Mas cresceu por quê? Porque janeiro, fevereiro é a safra. Quando for no segundo trimestre, terceiro trimestre, no quarto trimestre, não temos um crescimento, porque não tem um agro. O agro deixa de produzir, porque o agro recolhe a safra, né, colhe a safra e só o ano que vem. Né? Claro que tem as safrinhas, né, mas não é a mesma pujança, a mesma... como a safra de janeiro e fevereiro. Né? Então, a economia se arrasta há anos. Né? Nós crescemos até a década de 80, nós crescemos 5% ao ano. Nós estamos comemorando crescendo 2,5%, 1,5%. Isso não é uma vergonha. A economia brasileira está se arrastando há anos. Né? Não muda governo, mas a economia continua sendo a mesma.
né? Os governos de esquerda têm vergonha de fazer contenção de despesa. Mas eu acho que agora o ministro, nessas medidas estruturantes do Haddad, esperamos que ele realmente mande medidas estruturantes mesmo. Não adianta ele dar incentivo para o petróleo, tentar através do petróleo para ganhar dinheiro, que ele quer fazer caixa. Não adianta só fazer caixa. Eu estava lendo que ele quer fazer alguma coisa para que o petróleo, né, alguma coisa no petróleo que entre para fazer caixa. Isso não é medida. Se for essa, melhor não que faça. Realmente é cortar gastos, né, reduzir as obras paradas, fazer com que esse país deslanche, esse país cresça, tenha obras estruturantes, que tenha obras que realmente, né? O Haddad está sendo atacado de todos os lados, inclusive pelo PT, porque o PT tem vergonha de dizer que corta gastos, né? O PT só quer gastar. Mas o Haddad ele tem que tomar medidas drásticas. Se o Lula quiser entrar competitivo em 2026, ele tem que mostrar que a economia tem que andar. O superávit tem que resolver, ele tem que resolver esse problema do INSS. Não é só dizer, vamos pagar, mas tem que pagar mesmo, efetivamente, pagando isso daí. Não adianta mandar para dezembro, porque eu quero Natal gordo. Não, não há Natal gordo não, porque não tem Natal gordo. Se ele pagar em dezembro, não é porque o Lula é bom. Ele foi esperto, ele deixou, vou pagar só em dezembro, que as pessoas vão poder comprar peru, vão poder comprar vinho, vão poder comprar espumante para o final do ano. Não, isso não é política de governo. Ele tem que devolver agora em julho, agora em junho, agora em julho, em agosto, setembro. Né? Que isso é dinheiro do povo, foi tirado dos nossos aposentados. Né? As despesas tributárias desse ano são 544 bilhões, né, aproximadamente. 543 alguma coisa. 544 bilhões. Isso é que fere. Você vê, um país que tem um déficit de 75, 80 bilhões de reais, mas tem 544 bilhões que ele abre mão, ele não quer receber. Se esse dinheiro entrasse no caixa, reduzia muito o déficit. Nós teríamos um superávit. Aí podia o governo investir. Né? O governo tem uma despesa comprometida, 92% da despesa, da receita no país é comprometida com despesa. Sobra 8% para investimento, desses 8%, 22% é da Câmara e do Senado para distribuir mordomias, que são as emendas parlamentares. Então esse país não tem governo. Esse país está ingovernável. Né? A culpa do presidente Lula, não, a culpa do Congresso Nacional e do presidente Lula, que aceita a jogatina, né, a desfaçatez, né, do presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, e o presidente da Câmara, Mota, lá, né, o seu nome dele é Mota e Alcolumbre. Então, chantageando o presidente Lula, ele tem que ou faz o que o Congresso Nacional quer, ou então não tem governo. Isso, infelizmente, não é um país. Nosso país está ingovernável. O poder executivo não tem como governar sem um equilíbrio do poder legislativo. O poder legislativo e o poder executivo eles têm que trabalhar harmonicamente. Pode ter oposição? Pode, mas a oposição tem que pensar no que é melhor para o país. Não é só pensar nela. Mas no Brasil, os políticos só pensam neles, não pensam no país. Então eles querem sufocar o presidente Lula para que o ano que vem o candidato de direita entre competitivo. Isso aí é desonestidade, é deslealdade com o povo, não é com o presidente Lula. A derrota do presidente Lula, o fracasso do governo Lula é o fracasso do Brasil. Quando o Lula não atende à saúde, não diminui a fila do INSS, não diminui a fila do SUS, quem paga a conta é você, não é o candidato de direita. Não é o Tarcísio de Freitas que ganhou. Quem perdeu foi você. Porque o governo Lula ruim é ruim para você. Governo ruim é ruim para a população. Não é bom para os políticos. Mas aqui no Brasil a gente acha, não, vamos destruir o governo Lula para que o Bolsonaro ganhe. Isso não é política, isso é desonestidade. Você tem que querer um governo bem sucedido. Quanto mais bem sucedido o prefeito, quanto mais bem produtivo o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, melhor para a população. Agora, um Congresso inapto, como esse nosso, que desde fevereiro não faz nada para o povo, esse Congresso só dá prejuízo ao povo. E não adianta tentar desmoralizar o governo Lula para que Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado, o Zema, essa vergonha de Minas, que é a vergonha de Zema e a vergonha de Minas Gerais, né?
que se candidata a presidente da República com uma proposta que vai salvar. Não vai. Zema é tão incompetente que ele não pagou uma parcela da dívida que Minas Gerais deve à União. Gente, esse cara é um mau pagador e um mau administrador. Ele atrasou 8 anos a dívida do Estado de Minas Gerais. Foi preciso que o senador lá fizesse um conchavo com o presidente Lula para que o renegociasse a dívida, porque a dívida de Minas já estava entrando num colapso. Porque esse governador é um incompetente, é um mau caráter. Se ele não pagou porque não quis, ele é mau caráter. Se ele não pagou porque não achou receita, é porque ele é um incompetente. Porque receita tem. O falta é boa vontade. Então, o que está faltando, gente, não o presidente Lula é ruim, vamos aprovar o Lula, desaprovar o Lula. Isso não vai levar a lugar nenhum. O que a gente quer é que Lula apresente um projeto de contenção de gastos e que diga, olha, a partir desse ano o Brasil vai ter superávit e nós vamos aumentar os nossos investimentos em bens de capital. Aí o governo tá bom, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Zema, pode ser Ratinho Júnior, quem quer, pode ser Ronaldo Caiado, pode ser Tarcísio de Freitas. Agora, um governador como esse de São Paulo, que se quer ser candidato a presidente da República e se recusar a arrecadar 78 milhões, que vem benefício para São Paulo, para todos os paulistas e paulistanos, e para dar para empresário, um homem desse não é competente. Quando ele chegar em Brasília, vai distribuir os 544. Aliás, esses 44 já consta os 78 milhões do Estado. Ok, gente? Muito obrigado. Hoje foi bem pesada a minha crítica, mas é uma constatação, é uma realidade, viu? Se você chegou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Se não se inscreveu no meu canal, corra e se inscreva, peça para um amigo, para uma amiga, para a sogra, para a ex-sogra, para cunhado, para ex-cunhado, que não existe nem ex-cunhado, nem ex-sogra, nem ex-sogro, mas a gente tem essa cultura, dizer que ex-sogra e ex-cunhado, meu canal consiga crescer para que até o final do ano a gente ultrapasse os 1.000 inscritos. Muito obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.